Bom, é, bom dia a todos. Agradeço aí mais uma vez vocês estarem aqui conosco. Manhã chuvosa e manhã de frio aí para vários. E agora o Eduardo hoje vai falar um pouco sobre Arizona, para nós, que é um estado que tem diversos parques a serem vistos e uma natureza muito diferente do que nós estamos acostumados. Eduardo, vou te passar a palavra aí, se você puder então já ir compartilhando, por favor, agora é com você. Ótimo. Vocês estão vendo aí a apresentação? Estamos sim, só não está a tela cheia ainda. Isso, E agora tá. agora? Agora tá sim. Então, Eu tá vou, bom. eu vou desligar o microfone já, tá? Tá, ok. Pessoal, bom dia. Mais uma vez eu estou aqui para perturbar a manhã de vocês, tá ok? E sempre tentando trazer algumas coisas que não são tão comuns, tá? Alguns destinos que não são hábitos de serem vendidos, tá? A ideia é explorar opções novas para os passageiros. E hoje eu preparei um roteiro que eu acho que é interessante, porque tem muitas coisas diferentes. Aqui nós podemos ver que os passageiros que vão para Las Vegas, na maioria das vezes, combinam a viagem com um passeio pela Califórnia. Tá? Mas o Arizona tem seus parques nacionais, diversidades de atrações, que é uma excelente alternativa. Tá? Nesse roteiro será apresentado o percurso de Las Vegas até Phoenix e a opção de visitarmos o sul do Arizona, onde existem atrações distintas que completam os parques nacionais localizados na região norte do estado, porque na região norte do estado, com a divisa de Utah, tá, é onde estão a maioria dos parques que nós conhecemos. Tá? Outra curiosidade é a nação Navajo, que tem um amplo território sob seu domínio, tá, e se espalha por 3 estados e exploram turisticamente as atrações e as acomodações. Então, mesmo as leis na nação Navajo, elas são um pouco diferentes das leis americanas. E os Estados Unidos tem uma influência, mas não total, sobre as leis dele. Pode parecer estranho, mas isso é uma realidade que acontece nos Estados Unidos. Então, nós vamos começar o roteiro que eu quebrei em várias partes para ficar mais fáceis de serem visualizados, tá? Então, nós vamos sair aqui de Las Vegas, como um ponto de referência. Essa linha que está aqui divide Utah do Arizona, mas nós vamos entrar um pouquinho só em Utah, passando pelo Zion Park, tá? Depois nós já vamos entrar e mantermos sempre dentro do Arizona. Então, esse primeiro trajeto são 900 quilômetros, a opção é de parar no Zion, parar em Page, no The View Hotel, no Monument Valley, aí na região de Chile. Então, vamos lá. O primeiro é o Zion National Park, tá? O Zion National Park, ele é um vale, então é um parque muito interessante para quem gosta de fazer trekking, tá? Aqui vocês podem ver até uma ladeira de trekking escavada num dos penhascos que define o canyon, tá? Esse é o canyon, tá? Do Zion, vocês podem ver até que a estrada aqui, ela é bem sinuosa para você descer até a base do canyon do Zion, tá? E ela tem algumas atrações interessantes, que as mais conhecidas é o The Narrow, que é esse canyon bem fechadinho, em forma de tubo, tá? Que vai como o subway, tá? Que eles chamam de subway, que é uma parte subterrânea. Então, isso daí foi cavado pela água, vocês veem que é um túnel de água. E ele é bem redondo, então por isso tem essa característica. Então, essas são as principais atrações do Zion Canyon, tá? E esse justamente é o ponto de parada para fazermos o trajeto entrando por Utah. Depois, na hora que nós fomos chegando em Page, nós vemos o Glen Canyon Dam, que quem olha confunde até com a Hoover Dam, perto de Las Vegas. O desenho das duas são iguais, tá? Então, características muito parecidas. E a Hoover Dam, até que recentemente, porque como eu conheço há muitos anos, então eu falo recentemente, também foi construída uma ponte alternativa, que antigamente o tráfego era feito no topo da barragem, e hoje a Hoover Dam já tem essa ponte também, tá?
Essa daqui é uma das fotos mais famosas que nós temos perto de Page, que era vamos dizer que seria praticamente o início do Grand Canyon, ainda está fora do parque, que é o Horseshoe Bend. Tá? Essa ferradura, que eles falam ferradura de cavalo, é muito famosa, vocês vão ver fotos em todos os lugares. Tá? E aí ela tem uma visão que quem está na margem olhando é uma visão no sentido oeste, por isso que nós temos um pôr do sol aí. Depois nós temos o Antelope Canyon, na região de Page, que é super famoso. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esse Peter Linkes, ele tirou uma foto que chama Phantom, que vocês podem ver na internet. Essa foto é a foto mais cara vendida até hoje. Ela foi vendida por 6,5 milhões de dólares. O original dessa foto, para vocês terem uma ideia de como ela é sofisticada, essa foto. Eu acho que vale a pena vocês verem. Eu não pus aqui por causa de direitos autorais, porque ela tem pequeno na internet para ver, mas não para divulgar. Tá? Mas eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Ela foi tirada nesse canyon e só o fotógrafo só ganhou 6,5 milhões de dólares com ela. Nada mal, né? Daí nós vamos para o Monument Valley. Essa foto é super famosa. Quem assistiu Forrest Gump mostra muito essa paisagem dele correndo por aí. Ele é uma formação rochosa, tá? De arenito. E é um lugar muito quente e o que é feito lá são cavalgadas e trekking. Tá? Então aí vocês veem uma família passeando para saber qual que é a ideia do Monument Valley. Daí, em Monument Valley, nós temos The View Hotel. Esse hotel é dos Navajos, como eu comentei, que está dentro da nação Navajo. Todo o Monument Valley é explorado pelos Navajos. Então, todos os funcionários desse hotel são da tribo Navajo e eles que coordenam o hotel. É um hotel com muito difícil conseguir acomodação, tem que pegar com muita antecedência. Tá? Como são sempre nos parques, dentro dos parques nacionais, nós temos muita antecedência para fazer a reserva. E outra coisa, e não existe grandes opções de hospedagem nessa região. Tá? Então, nós temos uma limitação muito grande. Tá? Mas esse é o The View Hotel. Aí eu pus justamente a gradinha dele, tá? Para vocês terem uma ideia qual a visão que nós temos no The View Hotel. Daí nós continuamos um pouco, que é na nação Navajo ainda, tá? Uma casinha típica dos Navajos, tá? Com a roupa típica deles. Tá? E o Chelly Canyon. O Chelly Canyon é um canyon que vocês viram no mapa, que já fica um pouquinho ao sul do Monument Valley, tá? Que ele é da nação Navajo também. Então, o que acontece? Para você entrar dentro do canyon, para fazer um passeio dentro do canyon, você tem que agendar e tem que ter um guia deles, um guia indígena para fazer esse passeio, porque eles bloqueiam e fazem a exploração comercial da região, tá? Então é um passeio que exige um agendamento, tá? E um guia para ir junto. Então você não consegue entrar dirigindo dentro do canyon sem estar com um guia deles, tá? Esse aqui, que é o Shinle, aqui é o canyon, nesse lado que está escrito Navajo. Eu quebrei aqui o percurso para vocês terem uma ideia que aquele trajeto praticamente horizontal que nós vimos. Agora nós vamos sair de Chile, 480 metros, 880 quilômetros, e vamos passar por alguns lugares até chegarmos ao Grand Canyon. Tá? Então nós vamos começar de Chile, descendo para o sul, nós vamos chegar na Floresta Petrificada. Tá? Esse daí é o Blue Mesa Badlands, tá? Toda a formação que eles têm com esse tipo, essa característica geológica, eles chamam de Badlands. Tá? Aí a coloração é azul, por isso que chama Blue Mesa. Tá? E ele está na região justamente onde tem a floresta petrificada. Então, nós vamos ver várias árvores petrificadas, árvores maiores, menores, mas a floresta está inteirinha petrificada. Então, é uma curiosidade para ser vista. Perto dessa floresta petrificada, nós temos um outro lugar curioso, que é a cratera de meteoro. O Beringer meteoro, ele caiu nessa região
Tá? Há 49 mil anos atrás, um asteroide só de 30 a 50 metros, que eles calculam, que caiu aí, quer dizer que não é tão grande, ele bateu nesse platô aí, no platô do Colorado, que fica ao norte do Arizona, né, que nós vamos passar, e a explosão maciça dele resultou uma escavação de 175 milhões de toneladas de rocha. Essa cratera que ele formou tem um diâmetro de 1.300 metros, uma profundidade de 174. Por aí dá para imaginar quando um meteorito ou um meteoro impacta a Terra, o estrago que ele faz, tá? Por isso que nós temos no Golfo do México, tá? Que eles consideram a extinção dos dinossauros com o impacto daquele meteoro que caiu no Golfo do México. Tá? Mas esse daí é curioso. Aqui nós temos um Visitor Center, dá para descer caminhando até lá embaixo na base, e aqui tem os observatórios. Tá? Depois, chegando em Flagstaff, tá? Flagstaff é uma cidade muito curiosa, porque ela tem um céu muito limpo, tá? E lá eles falam que foi o berço do Plutão, que é o nosso nono planeta. Tá? Foi descoberto em 16 de fevereiro de 1930, foi anunciado em 13 de março de 30. O recém-descoberto planeta, nono planeta, precisava de um nome. Foi feito um concurso para escolher o nome. Tá? Em 1º de maio, foi designado como Plutão, tá? Que é Pluto em inglês. Tá? Isso daí veio de uma sugestão de uma menininha inglesa de 11 anos, que chamava Venetia Burney. Tá? E ela pôs Pluto, tá? Que sugeriu o nome, e justamente o PL, tá? Era de quem fundou o observatório, tá? Que era do Lowell, tá? Então, o que acontece? O Percival Lowell tem as iniciais de Pluto, e aí foi descoberto. Só que o coitadinho do Plutão, em 2015, foi descoberto o Eris. Eris tem uma massa similar ao Plutão. E eles acharam que o Eris não seria o 10º planeta. Então, vamos fazer o seguinte, em vez de a gente pôr 10º planeta, vamos rebaixar o Plutão de novo. Então, o Plutão hoje, em vez de ser o nono planeta do Sistema Solar, o Sistema Solar continua com 8 planetas, e ele é considerado um planeta não. Tá? Isso para curiosidade que vocês veem. Esse observatório a gente pode visitar. À noite tem todos os astrônomos que ficam nos orientando. É muito interessante a visita. Tá? A Flagstaff é considerado um dos lugares de céu mais limpo do mundo para se fazer observação. Tá? Inclusive, toda a iluminação ela não é agressiva então ela não faz uma poluição de iluminação para não prejudicar o observatório. Inclusive, agora em 2017, eles trocaram as lâmpadas, tá? Para minimizar ainda mais as observações por um sistema S-LED. Tá? E lá acontecia o seguinte, a iluminação era muito fraca, com uma cúpula muito grande da iluminação pública, tudo focado para baixo, com lâmpadas amarelas. Nenhuma casa podia ter grande iluminação para fora. Tá? Então, se você olhasse do monte que fica o observatório para a cidade, vocês iam ver uma cidade bem escura, com muito pouca iluminação. E essa é uma foto do nosso Plutão. Tá? Só que Flagstaff tem uma coisa muito interessante. Tá? Flagstaff tem várias cervejarias locais. Então, é um lugar ideal para quem gosta de cerveja também dar uma paradinha. Então, aí eu citei 3, tá? Que seriam a Mother Road porque é a estrada 66, a Highway 66, que sai de Chicago e acaba em Santa Mônica, justamente passa por essa região que nós estamos passando. Tá? Tem locação de Harley Davidson aí para quem quiser ficar passeando pela Rota 66. Então, nós temos a Mother Road, que é uma cervejaria muito interessante, a Dark Sky Brewery e a Historic. Só aí para citar 3 das cervejarias que estão em Flagstaff. Então, nós temos o observatório, cervejaria como os pontos principais em Flagstaff. Depois nós vamos subir para o Grand Canyon.
Daí, a cidade onde oferece maior número de hospedagem é Tusayan. Tusayan, que é bem na entrada do portão de sul de acesso ao Grand Canyon. E esse é o Grand Canyon que nós observamos. O Grand Canyon o parque está nacional, é o Parque Nacional do Grand Canyon, tá? Ele abrange 446 quilômetros do Rio Colorado, das terras altas, que é lá onde nós vimos o horseshoe, tá? Aquela ferradura. Aí eles vão descendo no sentido de Las Vegas até um pouco antes da onde a gente vê aquele skywalk. Aquele skywalk já não está mais dentro do Parque Nacional. Tá? Ele tem 1.600 metros de profundidade e chega a ter, no lugar mais amplo, 20 quilômetros de largura. Tá? Essas camadas aí foram cavadas por erosão durante milhões de anos. Tá? E o que acontece? Lá é que a margem sul, ela está a 2.100 metros de altitude. A margem, aqui, essa foto está na margem sul. E na margem norte, ela está a 2.400 metros. Então, é muito comum nós termos neve na margem norte durante o inverno e na margem sul nós podemos passear sem neve. Tá? Essa diferença de 300 metros já faz uma diferença muito grande para a neve. E a estrada foi construída justamente na margem sul. Na margem norte nós temos pontos de acesso, mas muito limitado. E a estrada que vai margeando o Grand Canyon está justamente na margem sul. Tá? Quais são as atividades muito exploradas no Grand Canyon? Nós temos o rafting. O rafting, nós temos passeios de um dia de rafting, ou que nem esse pessoal que está indo aí, que vocês estão vendo muita bagagem no bote, eles vão descendo o Rio Colorado e vão se hospedando. Então, tem rafting de 3 dias, 4 dias, tá? Eles vão sair lá perto de Las Vegas, quase, só que eles param antes. Mas, então, existem algumas praias, tá, no percurso, onde eles fazem o acampamento, fazem a pernoite e continuam. Então, o rafting é uma das atividades esportivas mais exploradas no Grand Canyon, tá? E nós temos também o passeio de mula. Tá? Porque como antigamente eles andavam muito de mula nessa região, tá? Então a gente consegue descer até a base do Grand Canyon, tá? Com mula. Então tem os caminhos que elas vão e a gente vai indo lugar sinuoso. Todo mundo sabe, tá? Que a mula ela é muito boa para lugares muito íngremes, tá? Então onde essas mulas são exploradas, tá? Que a gente vê muito isso. Santorini é um lugar que você pode subir vamos chamar de burrinho, né? Lá, em vez de subir de teleférico, nós temos também as escadas para ir no monastério em Petra. Sempre é utilizado os burrinhos e as mulas, tá? Porque eles têm essa característica de subir e procurar o melhor caminho. Tá? Daí nós temos isso que nós estamos comentando, que é o Grand Canyon Skywalk. Ele está a 2 horas e meia de Las Vegas, tá? Fica dentro de uma outra reserva indígena, que é a Hualapai, tá? Só que acontece o seguinte, você quando está nesse ponto, você está fora da área do Grand Canyon, porque você já está numa reserva indígena próximo do final. E o que acontece? Aí você não consegue ver realmente a imensidão do Grand Canyon, porque já é o final dele. Tá? Então, quem quer ter uma ideia básica de Grand Canyon pode até ir nessa observatório, mas quem quiser ver realmente o que é o Grand Canyon, nós aconselhamos ir lá para o Grand Canyon Village e fazer o percurso da estrada na margem sul, que vai do Grand Canyon até Page. Como está numa reserva indígena, aí tudo é pago, tá? Você paga para tirar foto, você paga para caminhar, o chão é de vidro dessa passarela. Então é assim, é uma maquininha caça-níquel de explorar uma atração que eles têm dentro da reserva deles, tá? Mas sem ter a visão que vocês teriam realmente do Grand Canyon. Mas é uma opção para quem não quer se deslocar até o Grand Canyon e está em Las Vegas. Daí nós vamos fazer uma outra parte, tá? Nós vamos fazer do Grand Canyon até Phoenix. Seria o terceiro parte da nossa viagem.
tá? Daí nós temos algumas coisas interessantes aí que nós podemos fazer, tá? Nós vamos passar primeiro por Sedona, na hora que nós descemos de Grand Canyon. Flagstaff está bem aqui, tá? Quer dizer que podemos sair daqui e usar Flagstaff, ou podemos até usar Flagstaff para ir visitar o Grand Canyon, que não é tão longe, voltar e continuar em Flagstaff, que nós comentamos, que ela está bem aqui nessa região, Flagstaff, tá? Ela está nessa bifurcação aqui, dessa estrada que sobe, que é a 17 com a 40. Aqui está Flagstaff, tá? E Sedona é considerado a segunda cidade do mundo de maior concentração de energia. Tá? Então você vê todo mundo fazendo meditação, fazendo yoga, é uma característica da cidade. Então lá eles têm, para quem não gosta de fazer meditação, é o prato cheio. E ela tem ela é muito característica, ela é muito vermelha, tá? A coloração da cidade. E para não chocar, até o logotipo do McDonald's lá é da cor de tijolo, é verde cor de tijolo. Por quê? Porque eles não permitem que nada interfira no sistema, tá? Agora tem uns cachorros aqui no vizinho que começaram a latir, então também não é só o Bolt lá que late, tá? E depois nós temos Cottonwood, que é uma cidade que tem várias vinícolas. É até estranho a gente falar em vinícolas lá em Cottonwood, mas é uma cidadezinha charmosa, com várias vinícolas, tá? E o que acontece? Algumas uvas que eles não produzem lá, eles trazem do Napa Valley para fazer o vinho local. Então, muitos dos vinhos locais são feitos com as uvas do Napa Valley, mas eles têm as vinícolas próprias deles, tá? Daí nós temos uma cidade que chama Jerome. Essa Jerome, no início do século passado, era uma grande mina, tá? Depois quando parou a mineração, ela foi reduzindo o número de habitantes, até que praticamente ficou uma cidade deserta. Quando chegou na década de 60, início de 70, os hippies foram retomando essa cidade, que era uma cidade deserta. E essa cidade virou hoje um centro de atração, tá? Assim, para passeio, onde é cheio de galerias de artes, barzinho, é uma cidade muito pequena, mas por ser uma cidade fantasma, um dos melhores Halloweens dos Estados Unidos acontece em Jerome. Por quê? Porque a cidade é uma cidade fantasma, então tem um hotel lá onde vocês vê toda a decoração, tem até um caixão de defunto que você, na porta da entrada, quando você chega antes do Halloween. Então é todo caracterizado em relação a fantasma e justamente galerias de arte. Nós temos o Verde Canyon, para quem gosta de fazer passeio de trem, tá? E temos Scottsdale, que é a cidade resort de golfista, que é uma cidade muito interessante também, tá? Que é um ambiente, seria um lugar um destino como a Flórida em relação às pessoas aposentadas e com mais aposentados e quem foge do inverno. Então eles procuram justamente o Arizona como procuram a Flórida, tá? Agora nós vamos mostrar aí como que é Sedona, a coloração de Sedona. Vocês podem ver que ela é bem vermelha. A atração que eles têm interessante é justamente em Sedona, essa igreja Santa Cruz, que é um projeto integrado com a natureza, é uma igreja pequena, tá? Mas é a construção que é charmosa de lá, porque lá o que tem depois são os hotéis e os centros de meditações. E aqui eu só citei mais uma vez a Burning Tree Cellars, que é justamente em Cottonwood. Então, Cottonwood tem mais ou menos de 6 a 10 vinícolas, tá? Onde existem passeios em vinícolas, em uma região muito interessante, e fica à beira de um riacho, tranquilos, que oferece almoço, e os vinhos têm uma qualidade razoável, tá? Então, essa região é Cottonwood bem charmosa. Saindo de Cottonwood, nós podemos fazer um passeio para essa Verde Canyon Railroad. Muitas pessoas gostam de fazer um passeio de meio-dia, tá? Ou até dia todo por
ferrovia. Vocês podem ver que ela é bem confortável, os vagões são bem confortáveis, são todos com sofás, que tem drinks, tem bar dentro. Existe entre um vagão desse, que tem esses sofás, e o outro vagão, existe um vagão aberto com bancos para quem quiser ficar do lado de fora apreciando a paisagem. Tá? Depois tem uma loja de souvenir, uma infraestrutura muito boa. Esse Verde Canyon Railroad, nós aconselhamos comprar com antecedência, tá? Porque na época de alta temporada realmente é limitado, porque não são tantos, não é tanta disponibilidade, mas é um passeio muito interessante, principalmente quem tem criança, tá? E estiver viajando em família, que essa região é uma região que propicia muitas atrações para viagens em família. Essa daqui é uma fotografia de Jerome, tá? Jerome é construída no monte. Esse é o hotel de Jerome aqui em cima, tá? O antigo prédio da prefeitura, que é por aqui mais ou menos, o que acontece? É o baile de Halloween. E eles têm um número limitado. Então, é uma coisa interessante que as pessoas ficam fantasiadas do lado de fora e quando saem dois, entram dois. Sabe? Porque tem uma limitação de ocupação. Então, é um lugar muito interessante. Uma coisa muito, vamos supor assim, eu não sei usar o termo certo, mas quando vocês viram aquele resgate dos mineiros no Chile com aquela cápsula, provavelmente a ideia veio de Jerome, tá? Porque Jerome tinha a mina uma profundidade muito grande, inclusive existe uma cápsula dessa com um buraco, onde eles desciam os mineiros para fazer a exploração. Então era feita justamente numa cápsula dessa. E esse buraco, hoje, o que acontece? Ele é coberto com um vidro, tá? Onde você pode caminhar, e você consegue ver o buraco com uma profundidade enorme, que ele some, né? Então, como ele vai fechando pela perspectiva, ele some, mas é um buraco muito interessante para vocês terem uma ideia do que aconteceu no Chile. Isso daí já era feito há um século atrás em Jerome. Agora nós estamos chegando em Scottsdale. Vou ter um J a mais lá, tá? No Scottsdale. Scottsdale, tá? Como é uma cidade muito interessante, turística, muito antiga, o que eu fiz de destaque? Eu fiz de destaque o Hotel Biltmore, que é do Waldorf Astoria, tá? Que foi feito pelo arquiteto Albert Chase MacArthur e foi inaugurado em 23/2/29. A construção desse hotel é inteirinha em arte nouveau, como vocês podem reparar no saguão principal. Olha o chão do salão principal aqui, vocês vão notar que é tudo arte nouveau. E que ele era um seguidor, inclusive quem também aconselhou durante o projeto foi o Frank Lloyd Wright, tá? O famoso arquiteto que vivia na região de Chicago. Então, esse hotel é um hotel que vale a pena o pessoal ficar, as acomodações são ótimas, existe até uma ala nova, tá? Que tem uma tendência de arte nouveau, para não fugir muito do estilo, mas não é tão arte nouveau. Mas o hotel em si já é um destino muito interessante. Tá? Vamos. Essa é a Old Town de Scottsdale. Tá? A Old Town de Scottsdale, tá? Como é uma cidade antiga, tá? Da época vamos falar dos cowboys, né? Na época, quando eu era menino, a gente ouvia falar dos filmes do Far West, né? Que é justamente que abrange essa parte do Arizona. Eles exploram muito o cavalo, tá? No Arizona, e esse é o centro antigo. E aqui vocês estão vendo os campos de golfe, tá? Numa área muito árida e tem vários campos de golfe em Scottsdale, tá? Então, alguns hotéis têm campos de golfe privado e existem os campos públicos. Então, é um destino para quem quer fugir do inverno e quiser relaxar, muito tranquilo. E eles têm áreas de compra muito interessantes, com shoppings de alto nível, alto padrão, porque Scottsdale é um destino sofisticado, vamos dizer, com West Palm Beach, como alguns destinos sofisticados para verão, aliás, para inverno, onde o pessoal foge para não ter tanto frio na região norte dos Estados Unidos, tá? Agora nós vamos descer um pouco mais, tá? Nós vamos descer de Phoenix até praticamente a divisa com o México. Essa linha aqui que eu estou mostrando para vocês é a divisa com o México.
Bisbee está quase na divisa com o México, tá? E nós vamos descer. E nós temos outras atrações. Daqui são 407 quilômetros. Qual que é o cacto famoso lá no Arizona? É esse daqui que a gente vê que chama o saguaro. Esse saguaro, que é o símbolo do Arizona, que eles cultivam de uma forma e protegem assim, de uma forma excepcional e exemplar. Para vocês terem uma ideia, cada braço desse começa a nascer só depois que o cactus tiver 50 anos. Então, um cactus desse provavelmente tem mais de 200 anos de idade. Então, se eles fazem uma operação de guerra, se existe algum cactus, tá? Onde vai passar uma rodovia, onde tem qualquer coisa, eles se preocupam muito em proteger. Eles têm, assim, equipes especiais, eventualmente, para transportar o cactus de um lugar para o outro, que seriam os saguaros, tá? A hora que nós saímos de Fênix, só para citar para vocês, aqui nessa estrada, bem aqui no começo, como todo mundo gosta, brasileiro gosta, tem um Premium Outlet, tá? Igualzinho aqueles que nós temos em Orlando, temos em Las Vegas, então aqui pode ser feita essas compras também, tá? Só que muito mais tranquilo, sem tanta gente, mas fica ao lado da estrada, bem aqui na chegada para Phoenix. Daí, aqui esse Saguaro National Park, nós temos o Saguaro National Park East e desse lado aqui, essa partezinha vermelha, é o Saguaro National Park West. Tá? Então, são dois saguaros que a concentração perto de Tucson é muito grande. Nessa região, aqui desse Saguaro National Park East, tem uma região que chama Tanque Verde. Para quem tiver, é um hotel muito bom, muito espaçoso e que tem grande concentração de cavalos. Então, quem quiser praticar equitação, quiser simplesmente fazer passeios de cavalo pela região, é um lugar ideal para as pessoas passarem uns 2 ou 3 dias. Tucson é uma cidade surpreendente em termos de shopping, qualidade de serviços. É uma cidade que a gente não ouve falar muito, acho que existe muita influência mexicana por estar próximo das fronteiras, mas não tem tudo isso. Daí nós vamos ver aqui uma coisa interessante, que é o Pinal Air Park. Tá? Esse de Big Pigtail está errado aí, tá? Vou apagar para mandar para vocês. Esse Pinal Air Park é onde as empresas aéreas estacionam os aviões quando não são utilizados, porque o clima é muito seco e não estraga as aeronaves, então eles ficam alinhados. Então vocês podem ver aqui, ó, Delta, 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 Atlas, tá? Depois aqui tem JetBlue, depois tem, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver assim, quantos aviões tem aí. É enorme, e, ó, um jumbo aqui pequenininho, jumbo pequenininho, jumbo pequenininho, tá? E é um lugar que pode ser visitado, é muito interessante. Principalmente nós que somos do turismo, né, ver uma concentração tão grande de aviões desse jeito. Daí nós descendo mais, nós temos a Tombstone. Tombstone, esse daí é a rua principal de Tombstone. Tá? Acredite se quiser, mas é uma cidade completamente ainda nos termos que a gente falava como antigamente Far West, que é típico da época antiga, da 1850, 1880, onde existia esse tipo de construção e tipo de cidade, e eles preservaram. Então, é uma cidade interessante para ser conhecida, uma atração turística, não tem uma frequência muito grande de turista, porque ela já fica mais ao sul, mas é interessante. Enquanto Bisbee é uma cidade de mineração e produz azurita, que são aquelas joias com pedra azul. Não confundir com lápis azul, que é do Chile, mas é muito comum nós vermos joias e as mulheres gostam. Então, ali seria o melhor lugar para se comprar joias com essas pedras azuis, que seria o azurite na malaquita, tá? E aí nós terminamos, tá? Hoje nós tentamos fazer
mais curta a apresentação, eu estou tentando reduzir o tempo das apresentações para ser mais objetivo e deixar ficarmos abertos para todos os questionamentos que vocês possam ter e esclarecimentos. Bom, vamos lá. Eu vou ver aqui, tem várias perguntas já. Eu vou seguir na ordem cronológica, vamos dizer, que eles passaram. O passeio do The Narrow, o cliente pode fazer sozinho ou é necessário um guia? Sozinho, porque o Zion você pode descer, você para perto e pode entrar lá. É um trekking que é feito, uma trilha normal. Tá certo. E você sabe se o Antelope Canyon é o cenário do filme 126 Horas? Não sei te dizer. Essa eu perco hoje. Esse eu também não sei, André. Tô aqui. E qual a distância de Las Vegas ao Zion Park? Você sabe de cabeça aí? Não chega a dar 200 quilômetros. Ah, é pertinho, então. Não é tão grande. Se a gente voltar aqui em cima, vamos voltar lá na primeira apresentação. Aqui, olha, nós temos 900. Todo esse percurso dá 900. Então, aqui deve ser uns 200, 200 e pouco, aqui mais, um pouco mais de 200 e pouco, aqui mais, vamos por quase 200, aqui, vai, 250 que seja, mais ou menos, Springdale a Zion. Eu tô olhando aqui peraí, exatamente 282. Tá, então já, de carro, desculpa, eu teria a rota 260. Então já está respondido, demora mais ou menos 2 horas e meia. Quantos Vamos por 3 horas. tá. E quantos dias em Tá. cada lugar? O pessoal está Olha, o perguntando. Zion é uma parada, tá? É uma parada que depende se o cara gosta muito de trek, ele pode ficar 2 noites, mas normalmente é uma noite, que o cara sai de manhã de Las Vegas, chega, passeia a tarde e segue o dia seguinte para Page, na região de Page. Região de Page, o Antelope pequeno, ele vê num dia, tá? Junto com o Horseshoe Bend, que é tudo do lado, se vocês verem aqui, isso daqui é tudo do lado, tá? E daí ele pode vir para o Monument Valley, que ele faz mais uma noite. Então ele estaria fazendo uma aqui, 2 aqui, 3 aqui. Nessa região é meio ingrato a hospedagem aqui, tá? Tem passageiros que eles preferem fazer depois esse itinerário, passando pelo Shelley, passando depois aqui por baixo na Floresta Petrificada e no Meteoro e já vir dormir em Flagstaff. É uma distância grande, tá? Mas para evitar. Ou se não, tem pessoas que descem aqui por dentro. Tá vendo? Que é essa estrada aqui, porque Tuba City é a capital da nação Navajo. Tá? Mas aqui existe a opção de parar por essa região, tá? E aqui, essa 40 aqui, que é a Rota 66. Ok. Aí perguntaram para fazer esse roteiro de motorhome saindo de Las Vegas, se daria para fazer o roteiro completo, descendo até Phoenix, né? Dá para fazer tranquilo. E quantas Super noites, simples. mais ou menos, você sugere? Olha, então vamos lá. Nós estamos falando 1, 2, 3 no básico. Se o cara tiver de motorhome, 4. Depois ele vai pegar aqui nessa outra parte, 4. Pode fazer 5, 6 aqui, tá? Porque daí ele gasta um dia para ir para o Grand Canyon e volta, pode ficar circulando. 5, 6. Depois, se ele ficar em Cottonwood, ele pode ficar 2 noites que ele visita tudo. Daí 8 noites, tá? Mas, sei lá, se a pessoa fizer um passeio desse em 10 dias, ele vê muita coisa, tá? 9 noites, coisa assim, é bem tranquilo. Vai depender muito do interesse dele. Sabe, o Ok. cara quer focar mais um pouco em trek, quer focar mais em beleza natural, quero ter um lugar mais sossegado, que nem Sedona, Cottonwood, Jerome. Mas eu diria que umas 9 noites, 8, 9 noites, ele faria uma bela viagem. Tá. E aí, voltando ao Grand Canyon, quando a gente vai fazer as visitas, a maioria das visitas são na margem sul. Dá para ficar na margem norte também ou não? Margem Norte é muito limitado, deve ter próximo da Margem Norte 1 ou 2 hotéis só de acomodação,
E se vamos voltar aqui para vocês terem uma ideia, tá? Mais para cima. Ó, tá vendo aqui o North Rim? Isso daqui é o Grand Canyon Village, está aqui, o North Rim está aqui. Então você vai se deslocar um monte de coisa, não tem atração nenhuma até aqui. Quando você chega aqui, deve ter uma acomodação ou duas muito simples. Enquanto quando a gente estiver aqui no Grand Canyon Village, tem muitos hotéis, tá? E aqui em Tusaia, muitas opções. Inclusive, uma coisa interessante aqui nesse hotel, que tem o mais famoso aqui, daqui a pouco eu vou lembrar o nome, tem um fato interessante. Diz que um dia tinha um cara, ele chegou à noite, desceu no bar, tinha um piano, ele começou a tocar piano. Tocava piano, era umas 7, 8 horas da noite. Americano, como dorme cedo, o pessoal começou a ligar nos quartos, tá? Falando que o cara estava incomodando, que estava tocando piano. O cara da recepção fala assim, olha, o senhor me desculpe, mas entre eu pedir para o Paul McCartney parar de tocar e o senhor dormir, eu prefiro que o senhor fique acordado e deixe o Paul McCartney ficar tocando. O que acontece? Essa história famosa lá, diz que o Paul McCartney, quando ele brigou com uma namorada dele lá, a esposa que vivia na Califórnia, ele ficou umas 3 ou 4 noites aí nesse hotel, isolado, e desceu e ficou tocando piano assim, umas 2, 3 horas. Daí, de repente, começou a descer todo mundo que estava nos quartos para ver o Paul McCartney tocando. Então, foi um fato assim que eles contam como histórico desse hotel. Tá. Aí eles perguntaram se é de Tusaia que saem os helicópteros. Tusaia tem ponto de helicóptero. Tusaia tem um que eles chamam o Pink Jeep, que é um passeio de Jeep aberto, cor-de-rosa, que faz esse trajeto. Tusaia tem do Discovery Channel, eles têm um cinema onde eles fazem as projeções da exploração do Grand Canyon. Tem o tipo de barco que eles fizeram o primeiro rafting no Rio Colorado, está lá, então eles mostram essa história. Tusaia virou um centrozinho turístico por estar na porta do parque, um lugar bem interessante para ser visitado. Teve uma E para ser pergunta. hospedado. E tem opções de alojamento e restaurantes. Teve uma pergunta Olha, aqui, muito perto. se ficar em Flagstaff, dá para fazer. Quem fica em Flagstaff dá para fazer. Dá. Isso daqui deve ser uns 100 quilômetros, 100 mas você no fica máximo. longe, é melhor estar já lá dentro, né? Tusaia é interessante às vezes você ficar, porque você chega em Tusaia, daí você passa o dia inteiro no Grand Canyon passeando, tá? Porque vocês têm essa estrada aqui, olha, que vai, tá? Isso daqui vai todo margeando. Então vocês têm vários observatórios aqui que podem ir e voltar. É uma viagem mais tranquila. Se a pessoa não quiser mudar muito de hotel, isso também é possível ser feito, sim, tá? E fazer isso daqui e voltar. Lógico que tem que ser no verão, porque no verão nós temos dias mais longos, tá? No inverno a gente sugere que fique em Tusaia. Ou no Grand Canyon Village. Tá. Aí eles perguntaram se o Halloween em Jerome é uma época interessante e se acontece exatamente nas mesmas datas do Halloween nos Estados Unidos, que é final de outubro, né? Último sábado de As outubro. datas são as mesmas. A partir de setembro, a cidade já começa a ficar decorada para o Halloween. Tá? Então, se a pessoa não quiser pegar muito frio, quiser ir final de setembro, comecinho de outubro, ele já vai ter uma experiência de como a cidade se prepara. Agora, se a pessoa quiser ir para Jerome e curtir o Halloween de vez, tá? De uma forma integral, daí ele teria que ficar. Vamos voltar lá embaixo. Ele teria que ficar provavelmente em Cottonwood, nessa região que tem maior oferta de hotel, e tem uma outra cidadezinha do lado que também tem, e à noite para Jerome para ver o baile do Halloween que é famoso. Tá. E aí, aquele roteiro de trem, o Green Canyon Railroad, Sim. qual que é o roteiro que ele faz? Ele fica só ali na região? Ele só vai e volta, ele pega justamente, tá? Quando nós falamos no trem, nós falamos no Verde Canyon. É um canyon
que ele faz um passeio de ida e volta nesse cânion. Então, é um passeio, como a gente chama no Brasil, aqui às vezes tem aquele passeio de Maria Fumaça, que anda, vai e volta, faz um percurso, essa é a característica desse Verde Canyon. É um passeio, tá? Pelo cânion. Ok. Então, a gente já falou aqui sobre a quantidade de dias que seriam 9, cada dia em cada parque também já acho que já foi falado isso aqui. Como funcionam os tours do Rio Colorado? Hospedagem feita em barracas e alimentação? O guia acompanha todo o percurso? Sim, sim, é tudo feito, organizado, mas já compra-se o pacote, esse pacote já vai com o guia, eles montam as barracas, já tem a alimentação, tem tudo, então já prepara de uma forma. Existem pessoas que podem se aventurar por conta própria, mas não é aconselhável, porque tem um trecho do rio onde tem muita corredeira, que era justamente o desafio que eles tinham no final do outro século ainda, né? 1800, final de 1800, começo de 1900, eles tinham esse desafio de vencer as corredeiras. Mas é tudo super organizado, tá? Você tem a opção de ir por conta própria, que nós não aconselhamos nunca, porque não conhece o rio, só se a pessoa for super experiente. Ou pode fazer nessa parte até mais calma do rio um passeio interessante de um dia também, se quiser ter a experiência. Mas a acomodação é sim, é barracas, porque É você fica na barraca, margem do barraca. Rio, a Fica. alimentação é simples, é uma alimentação tipo um barbecue, salsicha, coisa simples, que É, tem ali à mão, não é justamente. nada Não, nada sofisticado. especial. É isso daí. É acampamento. Tá. Acampamento na beirada do rio. Nas Aí, prainhas que tem. aí fizeram uma pergunta sobre o Saguaro National Park, que ele tem o Sim, lado East e o lado West. Se é a sim. mesma coisa ou não, qual que vale mais a pena visitar? Independe, porque os dois têm um monte de saguaro na montanha. Então, você, para ver saguaro, você pode ir em qualquer um. Tá, não vai mudar Eu muito, então. conheço o leste, o do oeste. Aliás, do leste, tá? Mas pode ficar, tá? Ó, quem Não tem perguntou problema. sobre o filme 27 Horas, ele foi gravado em Utah, no Blue John Canyon, próximo ao Bryce Canyon, que é outro parque maravilhoso. Estão É colocando que é um aqui. pouquinho para cima do Zion Park. Obrigado, Leila, por trazer aí a informação para gente. Pode ainda acampar no Grand Canyon? Ali naquela entrada do parque, eles têm um camping oficial. Tem. Eu não sei, você falou quando foi alugou barracas na hora. Eu não sei se você aluga barracas na hora, mas eu tenho que tem esse camping, estacionamento para motorhome ali, tem camping. Agora, se aluga na hora realmente a barraca, eu não sei, porque é um produto que a gente não vende. Então, Tá, é, mas lá no Grand Canyon Village você tem a opção desse hotel, que é o mais sofisticado, né? Como você tem outros tipos de acomodações e campings com muita opção. Então dá para é bem tranquilo fazer essa viagem se alguém quiser ter uma experiência diferente. tá. Vamos ver se alguém mais tem perguntas aqui. Eu tô com duas telas, tá? Por isso, acredito que não. Acredito que acabaram as perguntas, então. Estamos encerrando aqui o. Deixa, peraí, só vou fazer uma observação. Como vocês falaram do saguaro, tem aquele tanque verde. Quem tiver passageiros que gostam de cavalgar, é um passeio muito interessante vender Tucson, incluir esse tanque verde, tá? Então, tenha em mente que é um interesse específico, mas vale a pena quem for vender para fazendeiro ou vender para pessoas que gostam, é um lugar muito agradável de se ficar, tá? Ele chama Tanque Verde. Ok. Excelente apresentação, várias pessoas elogiando, mas sem mais perguntas agora. Então, Eduardo, muito obrigado aí pela Obrigado, tudo bom? apresentação. Agradeço bastante aí a todos que estiveram aqui conosco e estaremos semana que vem juntos novamente. Até logo.